Olá, meu nome é Thalita Borges, falando do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Esse é o trabalho do professor Milton Lima de Proteção de Plantas. O meu artigo é Uso econômico dos fungicidas foliares para o controle de trigo vermelho duro do inverno do sudeste dos Estados Unidos, na região de Green Plain. Introdução. Os rendimentos de grão de trigo de inverno nas grandes planícies do sul são muitas vezes reduzidos pela presença de doenças foliares. Doenças foliares como a ferrugem da folha, listra ferrugem e em pó bolor. Muitas vezes reduzem o rendimento de grão de trigo do inverno nos Estados Unidos no sul. Há registro de grande quantidade de perdas na produtividade causada pela ferrugem nessa região. Em média, entre os anos de 1980 e 2011, foram registrados 3% de perda na produtividade do trigo, chegando a 10% por ano em algumas regiões. Historicamente, o controle dessa doença, por meio de aplicações de fungicidas foliares, não foi econômico para os produtores dos Estados Unidos. Procurando por resultado, o manejo de doenças foliares, em grande parte, se baseou em resistência genética ou em outras práticas culturais, como a rotação de cultura. No entanto, nos últimos anos, tem havido um crescimento interessante em reavaliar tratamentos fungicidas para parte de um plano de gestão de doenças foliares economicamente ideal. Alguns pesquisadores descobriram que o potencial positivo de retorno econômico para o tratamento fungicida existe para os trigos de inverno cultivados na Europa. No entanto, os benefícios econômicos são altamente variáveis. Retornos positivos ou tratamentos fungicida são mais susceptíveis de serem realizados nos anos em que a incidência da doença e a gravidade são elevados. Já nos anos em que o nível de doença são baixos, os retornos são negativos para o tratamento com fungicida e isso pode ocorrer. Tratamentos com fungicidas também são influenciados por custo e preço do trigo, e o preço do trigo é elevado em relação aos fungicidas. Os retornos positivos, então, são mais prováveis, né? No entanto, um elevado custo para beneficiar, ou de alto custo do tratamento, ou baixo preço do trigo, ou ambos, pode anular a rentabilidade do fungicida aplicado, mesmo em anos que a pressão da doença é elevada. O objetivo desse trabalho foi determinar o esperado retorno líquido para tratamento fungicida de trigo vermelho duro de inverno em cultivares com diferentes níveis de resistência genética a doenças foliares no sul de grandes planícies, e para determinar se o tratamento fungicida é uma estratégia economicamente ideal. Materiais e métodos. Os dados de produtividade do trigo foram produzidos no campo experimental realizados durante os anos de colheita de 2005 e 2012, em 2 locais, a Universidade do Estado de Oklahoma, Norte, perto de Lohama, Oklahoma, Estados Unidos, e uma na exploração de pesquisa próximo a Opache, Oklahoma. As parcelas foram perdidas em Opache em 2009 devido à seca e em Opache e Lohama em 2007 devido ao excesso de chuvas durante a colheita. O delineamento foi em blocos em parcelas subdivididas casualizados com 4 repetições. Parcelas experimentais e subparcelas foram tratadas com fungicida. As parcelas foram semeadas em meados de outubro e uma taxa de semeadura de 67 kg por hectare. As parcelas foram preparadas usando métodos de preparo convencional em todos os anos, com exceção de 2010, no local de Opache, onde foram plantadas utilizando práticas de plantio direto após temporada completa de soja. No plantio convencional, foram 8 parcelas de 15 cm de largura, com linhas por 6,7 metros de comprimento. No plantio direto, foram 7 parcelas, linhas de 19 cm de largura por 6,7 metros de comprimento. Tanto o plantio convencional e o plantio direto, as parcelas recebiam sulcos de aplicações de 56 kg por hectare de fosfato de amônia em 65 kg por hectare de polifosfato de amônia 10, 34, 0 em plantio, respectivamente. Ervas daninhas e insetos foram controlados utilizando pesticidas disponíveis comercialmente conforme necessário. As cultivares testadas variaram de local e ano, com 15 e 24 cultivares lançados comercialmente por ano.
foi utilizada uma escala de 1 a 4, em que um índice, uma alta resistência genética e 4 indica alta suscetibilidade a uma doença particular. As variedades com avaliações médias de resistência à doença entre 1,0 e 1,9 foram consideradas resistentes, já as de 2,0 e 2,9 foram intermediárias e superior ou igual a 3,0 foram classificados como sensíveis a foliar como doenças. Metade de cada parcela foi selecionado aleatoriamente para ser tratado com fungicida usando 140 litros por hectare de água entregues através de uma roda de bicicleta e pulverizado 0,38 milímetros acima do dossel da planta, sendo utilizados 2 fungicidas foliares, o Kilt 0,12 kg por litro, propiconazole e 0,75 kg por litro azogistrobina e Stratego 0,12 kg por litro de propiconazole e 0,12 kg por litro de trifloxistrobina. Os fungicidas foram aplicados em dosséis recomendados de 1,02 kg por hectare para Kilt e 0,73 kg por hectare para Stratego. Posteriormente, as parcelas foram colhidas, com teor de umidade inferior a 12%. Foram feitos os cálculos de rendimento dos grãos e, por fim, foi feita a análise de variância e comparação das cultivares tratadas e não tratadas com fungicidas foliares. Ainda no Materiais e Métodos, foi feita a análise do orçamento parcial. A abordagem de orçamento parcial foi utilizada para estimar o retorno líquido esperado para cada estratégia de gestão da doença foliar avaliada em ambos os locais. O custo médio do tratamento com fungicida foi de 38,47 dólares por hectare e 25 dólares por hectare para materiais e 13,47 dólares para o solo. O custo do tratamento fungicida também é sujeito à variabilidade, dada a disponibilidade de fungicidas genéricos com eficácia comparável ao demais. Custos de semente para variedades de trigo com diferentes níveis de resistência a doenças foliares foram exploradas, mas diferenças notáveis foram incapazes para ser quantificadas. Resultados e discussões. Na tabela 1, o que se pode perceber é que parcelas tratadas com fungicida foram significativamente maiores no nível de 1% em Lohama para todas as 3 categorias de variedades de trigo e ao nível de 5% para variedades susceptíveis na Opache. Já na tabela 2, a escala de pressão de doença foliar é medida com a letra H para alta, moderada para M e baixa com L, e foi baseada em medidas em enredo e observações de campo ao redor. Já na B, parcelas foram perdidas em ambos os locais. Em 2007, que não aparece aqui, foi devido ao excesso de chuva na colheita. Já em Opache, em 2009, que não aparece aqui também, foi perdido devido à seca, então não é possível obter esses dados. Nessa tabela, similar aos resultados reportados numa literatura anterior, a resposta de produção a fungicida foliar neste estudo variou por ano e localização. Muitas das respostas de rendimento anual para tratamento fungicida pode ser associada com o índice de doença e gravidade observada. A tabela 2 mostra que em 2010, em Opache, aqui, a ferrugem da folha teve uma alta incidência, como vocês podem ver aqui, como demonstra a letra H, né, que seria alta incidência de doença foliar. Já na tabela 3, o que se tem aqui é a localização de Lohama é cerca de 170 quilômetros ao norte da localização Opache. A temperatura média é demonstrada aqui também dos dois locais, a umidade relativa média e precipitação total para março e maio em ambos os locais, como vocês podem ver aqui, ó. Para os anos de estudo
desse trabalho. São apresentados nessa tabela aqui. Como conclusão, quanto à média dos 2 anos, rendimentos de parcelas tratadas com fungicida foram significativamente maiores no nível de 1% em Lohama, para todas as 3 categorias de variedades de trigo, e em níveis de 5% para as variedades sensíveis de Opache. No entanto, o rendimento resposta não foi o mesmo em ambos os locais e os rendimentos de parcelas tratadas não eram maiores em cada ano. Baixa incidência da doença observada e gravidade não teria justificado a estratégia de aplicação fungicida em cada ano no Opache. No Opache, em anos quando a umidade relativa média durante março e maio foram de 68% ou mais, a doença ferrugem foi classificada como alta e o ganho médio de rendimento de utilizações utilizando fungicida para variedades susceptíveis foi maior nesses 2 anos, chegando a 567 kg por hectare. Em Lohama, em anos quando a umidade relativa média durante março e maio foi de 66% ou superior, a ferrugem ou oxidação da folha, ou ambos, foram classificados como alta e o ganho de rendimento a partir do uso de fungicidas foi maior nestes anos. E nos últimos anos, durante o qual a umidade relativa média foi de menor de 64% dos rendimentos médios de tratamento e não tratado de médias de tratados e não tratados, parcelas nas 3 classificações de variedades diferiram em apenas 65 kg por hectare. Referências. Obrigada.